mais uma conversa sobre aves. E temos então o Gonçalo Elias connosco para falarmos sobre o pato ferrugíneo. Olá, Gonçalo, olá a todos. Olá Zé, viva! Como é Como que é que isso vai? estás? Bom? Estou. Ora, pato ferrugíneo. Este pato, conta-me lá, vamos começar se calhar mesmo pela história. Como é que é a história deste pato aqui em Portugal? A história deste pato está mais ou menos envolta em mistério, mas o que se sabe é que no século XIX e para trás, este pato era relativamente comum em algumas zonas do centro e do sul da Península Ibérica. E sabe-se que, segundo o testemunho do rei Dom Carlos, que, como se sabe, foi um naturalista interessado, incluindo na parte da ornitologia, segundo o rei Dom Carlos, no final do século XIX, este pato nidificava em Portugal, nas ilhotas que ficam um pouco a montante da Foz do Guadiana. Portanto, terá sido ali na zona de Castro Marinho. E depois os autores do início do século XX dizem que havia 3 exemplares no Museu da Liga Naval, que são os 3 que atualmente estão nas coleções do Aquário Vasco da Gama, que fica no Dá Fundo, perto de Lisboa, e que terão sido capturados nessa zona da Foz do Guadiana em maio de 1888 pelo rei Dom Carlos, e seriam 2 machos adultos e um juvenil. E haveria também um outro indivíduo que teria sido obtido no estuário do Sado em 1887. O rei Júnior dizia que havia um indivíduo no Museu Bocage, que era o Museu da Escola Politécnica, o tal que herdeu em 1978. Aliás, esse exemplar também é referido pelo Tait. Portanto, o que se sabe, e depois disso até 1990 não há mais observações. Mas sabe-se que no sul de Espanha, que já agora também é adjacente ao sul de Portugal, que o pato ferrugíneo era um invernante regular, aparentemente vindo de Marrocos, que é um caso assim um bocadinho sui generis, porque os invernantes normalmente vêm de norte. E este pato, aparentemente, tanto quanto se sabe, era um invernante vindo de sul. Porque pensa-se que também terá nidificado no sul de Espanha, nomeadamente nas marismas do Guadalquivir, portanto no Parque de Doñana, e na Laguna de Fuente de Piedra, que fica perto de Málaga, mas não se tem a certeza. O que se sabe é que no século XIX e ainda durante uma grande parte do século XX havia um aparecimento de indivíduos nas marismas do Guadalquivir que quase certamente vinham de Marrocos, portanto vinham invernar de sul para norte, e que chegavam em agosto e ficavam até fevereiro ou março, e que normalmente andaria assim pelos 200 indivíduos, e que houve um ano que foi em 1962 que foram contados 500, que é assim uma enormidade. Mas depois, nas décadas seguintes, o número foi diminuindo, e quando chega à década de 80 já praticamente não há registros. Portanto, isto era a situação no passado, até à década de 80, sabe-se que era um invernante, presumivelmente vindo de Marrocos, no sul de Espanha e, quiçá, no sul de Portugal, terá nidificado no sul de Espanha e no sul de Portugal, e depois foi se tornando progressivamente mais raro. Entretanto, no dia 4 de agosto de 1990, eu vou com uns amigos ao estuário do Tejo, e quando chegamos a uns tanques que ficam ali na Lesíria, que se chamam as Marinhas da Saragossa, salta de lá um pato ferrugíneo que passa a voar mesmo por cima de nós. Foi-se uma grande surpresa. E depois, à tarde, nesse mesmo dia, voltámos a ver esse pato nas salinas que ficam do outro lado do Serraia. E esta foi a primeira de várias dezenas de observações que apareceram na época mais moderna. Portanto, este registro abriu, se quiseres, as hostilidades da série de registros mais recentes. Acontece que atualmente não há
grande evidência de que haja uma chegada de invernantes vindos de Marrocos em Portugal, nem em Espanha. O que se sabe é que este pato, como acontece com muitos outros patos, é razoavelmente frequente em cativeiro e de vez em quando há fugas. Aliás, eu próprio já vi patos ferrugíneos em liberdade com anilhas de criador. Portanto, hoje em dia é muito provável que uma boa parte dos registros que aparecem sejam indivíduos fugidos de cativeiro, quer em Mas, Portugal, quer em Espanha. independentemente desta história assim mais recente, há algum relato ou alguma coisa que nos diga a razão de ser do pato ter desaparecido? Não, não se sabe, honestamente, não se sabe. Toda esta situação é um bocadinho estranha, mas o que se sabe é que a partir da década de 60 começou a haver cada vez menos registros em Espanha e pensa-se que em Portugal, tirando esses registros do rei Dom Carlos, depois praticamente não houve mais registros até este registro desta observação que eu fiz em 1990. Agora, porquê é que desapareceu em Espanha? Não se sabe, honestamente não se sabe. O que se sabe é que hoje em dia, porque antes eles apareciam no inverno, e hoje em dia os registros mesmo em Espanha estão mais uniformemente distribuídos ao longo do ano, daí que se pensa também que a maioria deles resultam de fugas de cativeiro. As razões não se sabe, mas devo referir algo também bastante curioso, é que em 1994 esta espécie apareceu nas Ilhas Canárias, na ilha de Fuerteventura, começou a nidificar e a população nas Canárias começou a aumentar, foi-se expandindo e atualmente já está presente não só em Fuerteventura, mas também em Lanzarote, na Gran Canária e em Tenerife. E o número de indivíduos já passa aos 600. Portanto, nas Canárias este pato atualmente é bastante comum. E, tanto quanto se sabe, esta colonização das Canárias terá sido natural. Portanto, de indivíduos vindos do Norte de África, porque eles continuam-se a reproduzir em Marrocos. Portanto, há aqui uma situação estranha que é, os indivíduos de Marrocos vinham invernar à península, aparentemente deixaram de vir, e depois num período muito mais recente, que é a partir da década de 1990, colonizam as Ilhas Canárias, onde se estão a expandir. As razões desta alteração não sabemos. Não sabemos. Sei que atualmente há pessoas a estudar os patos ferrugíneos das Canárias, não sei se para monitorizar movimentos, porque eu não tive a ler, não sei se eles fazem movimentos entre as Canárias e o Norte da África, presumo que façam, porque a colonização terá acontecido a partir do Norte da África, mas penso que dá aqui algumas questões por responder. Uh, e depois, realmente, assim, sendo assim a situação do pato na Península Ibérica e, pelo visto, na Europa, no resto da Europa, a coisa é assim, mais ou menos também tem um estatuto assim meio estrambólico. Portanto, onde eles são de facto nativos, não é só Norte da África. Não, não, atenção, no resto da Europa nós temos aqui que distinguir duas situações. Por um lado, a situação na Europa Central, porque atualmente, e nós podemos verificar isto facilmente, olhando, por exemplo, para o mapa do segundo Atlas Europeu, nós verificamos que houve uma enorme expansão do pato ferrugíneo na Europa Central, nomeadamente na Suíça, Áustria, Alemanha, Países Baixos, Bélgica e certas zonas de França. E o que eles dizem no texto do Atlas Europeu é que estas aves que ocorrem nestes países que eu referi e nas regiões adjacentes são de origem, portanto, provém de cativeiro, uma vez que a espécie é muito popular em coleções de anatídeos, portanto, coleções particulares, e, portanto, tendo havido fugas, eles começaram-se a expandir. No caso quer a partir do norte da Alemanha e da Holanda, quer a partir da Suíça e do sul da Alemanha, começaram-se a expandir para outras regiões da Europa Central. Portanto, na Europa Central não há grandes dúvidas que são populações originárias de cativeiro.
No leste da Europa é diferente, porque tanto quanto se sabe, no leste da Europa essas populações fazem parte da área de distribuição natural, porque a área de distribuição natural abrange o norte da África, que depois seria os tais indivíduos que vinham invernar à Península Ibérica, e depois uma vasta área que se estende ali desde as costas do Mar Negro, na Roménia e na Bulgária, para leste, pela Ásia fora até ao norte da China e à Mongólia. E esses são migradores e vão invernar à Índia e a outros países do sul da Ásia, e até ao nordeste da África, ali no Egito, etc. Portanto, as populações do sueste da Europa, tanto quanto se sabe, são autóctones, são nativas e já lá estão presentes há muitos anos. Na Europa Central é que a situação é diferente porque houve fugas de cativeiro. Resumindo, o que nós temos atualmente, e nomeadamente a nível europeu, é um misto de indivíduos selvagens e de indivíduos oriundos de cativeiro. E como eles, em algumas regiões, como é o caso da Península Ibérica, podem aparecer dos dois, em muitos casos nós não sabemos a origem deles. Ou seja, na Europa Central sabe-se, na Península Ibérica não se sabe. Presume-se que há muitos oriundos de cativeiro, e há alguns que se sabe que são portão-alhados, mas deixa-me só dizer-te o seguinte, só para também não tirarmos logo conclusões rápidas. Aqui há tempos em conversa houve um observador que me chamou a atenção para um padrão curioso, porque o pato ferrugino hoje em dia está considerado uma raridade em Portugal. E chamou-me a atenção para o seguinte aspecto, e de facto é um aspecto que merecia mais análise. Em Portugal nós temos algumas dezenas de registros ao longo das últimas décadas, e os registros da metade norte do país são quase todos, não todos, mas quase todos de indivíduos isolados. E os registros da metade sul são frequentemente de pequenos bandos. 2, 3, e isto sugere, mas isto é apenas uma hipótese, sugere que os do norte sejam fugas, até porque as fugas muitas vezes são indivíduos isolados, e os do sul possam envolver movimentos de pequenos bandos vindos, sei lá, de Espanha ou até de Marrocos. Ou seja, não é impossível que continue a haver chegadas, movimentos dispersivos de um pequeno número vindo do norte da África, só que são pouquinhos e, como há indivíduos fugidos de cativeiro, é praticamente impossível distinguir uns dos outros, a menos que se aplicasse um GPS nos bichos. Portanto, o facto de no sul aparecerem pequenos bandos de 2 ou 3 sugere isso, mas é apenas uma sugestão. E já agora gostava de referir que há 3 ou 4 anos houve um caso de nidificação confirmada numa albufeira perto de Beja, portanto, de um casal que se reproduziu em liberdade. Isso não exclui a origem de cativeiro, porque às vezes há bichos que se fogem de cativeiro e depois se reproduzem em liberdade. É apenas uma curiosidade, mas é mais uma peça para este puzzle para ajudar a compor a situação da espécie, que ainda hoje nos suscita aqui muitas interrogações quanto à sua origem. E quanto ao futuro, ninguém sabe, não é? Portanto, não há uma tendência que se possa extrapolar para dizer se a população vai aumentar ou não. Bom, em Portugal não há nenhum estudo. Em Espanha, no terceiro Atlas espanhol, eles mostram com o mapa de comparação que houve um grande aumento do número de quadrículas em que a espécie foi registada. Já nem estou a falar das Canárias, porque nas Canárias o aumento foi enorme. Mas mesmo na Espanha continental houve um aumento. A espécie apareceu em 64 quadrículas e não havia nenhuma no Atlas anterior. Mas dessas 64, nem todas são associadas a contextos de reprodução. Há uma concentração na zona de Madrid e esses pensa-se que são fugas de cativeiro também. Agora, mesmo os autores do Atlas espanhol dizem que não se pode descartar a chegada de aves procedentes do norte da África na época pós-nupcial, ou seja, após a época dos ninhos. Porquê? Porque isto era o padrão que se registava no passado, ou seja, apesar de ser um padrão estranho das aves virem invernar a norte, se esse padrão dispersivo para norte existia no século XIX e no século XX, ele poderá continuar a existir, poderá continuar a haver movimentos desses em pequena escala. Portanto, em Espanha o que nós sabemos é a espécie expandiu-se, aparece muito mais, há uma série deles que certamente são fugidos de cativeiro, mas não sabemos se são todos. Portanto,
continua a estar aqui no ar, quer em Portugal, quer em Espanha, a possibilidade de haver uma mistura de indivíduos selvagens com indivíduos fugidos de cativeiro. Em Espanha, no livro The Birds of the Iberian Peninsula, os autores também fizeram uma compilação do número de registros. Isto aqui não é só atlas nidificantes, é do número total de registros, e também verificaram que ao longo das últimas décadas houve um aumento considerável no número de avistamentos. É aquilo que se sabe, mas lá está, isto é o número total, inclui fugas de cativeiro e inclui possíveis divagantes. Eu, quando consultei o mapa do Atlas Europeu, vi também umas quadrículas em Inglaterra. Eu acho que é a mesma coisa, portanto, quando anatídeos aparecem a reproduzir-se fora das suas áreas normais de distribuição, e nomeadamente a nível europeu, é frequente, sobretudo se não são espécies migradoras de longa distância, é frequente isso resultar de fugas e são espécies que se estabelecem. Portanto, eu não li sobre esse caso de Inglaterra concretamente, mas é possível que fossem bichos que se expandiram também a partir da Holanda, porque, repara, os gansos do Egito também se expandiram a partir da Holanda e da Inglaterra e colonizaram o resto do continente. Portanto, pode ter-se dado o caso de também ou vieram da Holanda ou foram fugas que se registaram nesse país. Não li nada em concreto sobre o que se passou no Reino Unido, mas provavelmente a situação é semelhante. E na lista vermelha a nível global, no nível mundial, portanto, temos aqui uma indicação supostamente com uma tendência crescente para a população, portanto, o Estatuto de Least Concern, mas pronto, lá está, a maior parte da população, pelos vistos, é a Ásia, não é? Sim, sim, e é certamente uma espécie bastante abundante, portanto, penso que em termos de conservação não suscita neste momento qualquer preocupação, porque realmente tem uma, tem uma distribuição muito vasta. Pode-se referir que esta espécie, como aliás acontece com outros anatídeos, é suscetível de ser infectado pela gripe das aves. Houve um surto na China em 2005 que matou 6.500 aves no total, incluindo 140 patos ferruginos. Portanto, é uma ave que é suscetível à gripe aviária. Como disse, acontece também com com outros anatídeos. Na ilha de Fuerteventura também houve uma mortalidade de 143 patos desta espécie no verão de 2017. Nessa ocasião não se soube qual é que era a doença, podia ter sido esta ou podia ter sido outra, mas a população, no que diz respeito à população a nível mundial, eu não sei se está estimada, talvez no site da BirdLife, por acaso não fui lá ver, mas é uma ave, sim, que a nível mundial não suscita grandes preocupações, porque é muito comum. Agora, em Portugal, não sei se consultaste a lista vermelha, mas a situação é um bocadinho estranha em termos Sim, de. sim, achei curioso o facto dela aparecer como regionalmente extinta. Não, é que tem uma nuance. Ela estava como regionalmente extinta em 2005, no livro anterior. E estava como regionalmente extinta porque terá nidificado no passado, que é o tal registro do rei Dom Carlos em Castro Marinho do século XIX. Só que, na maioria das espécies que estavam regionalmente extintas em 2005, esse estatuto foi mantido para o livro vermelho de 2022. Mas no caso desta espécie não foi. No caso desta espécie passou a não avaliada com a indicação de que é uma espécie não nativa, que é uma situação um bocadinho estranha, porque há outras espécies que são não nativas, ou que têm populações introduzidas, mas cujas populações selvagens estão regionalmente distintas. Portanto, eu não percebo muito bem porque é que esta categoria não foi mantida. Ou seja, em termos de populações selvagens, a espécie continua a estar regionalmente extinta, em termos de populações selvagens. O facto de haver indivíduos fugidos de cativeiro e até
eventos isolados de nidificação em liberdade não deveria alterar esta situação, ou seja, em termos selvagens, tanto quanto se sabe, é uma espécie que está regionalmente distinta. Não sei porque é que a equipa da lista vermelha resolveu mudar e não avaliar esta espécie, até porque, como eu disse, existe a possibilidade dela continuar a ocorrer cá como divagante, não sabemos, mas aparentemente a equipa teve um entendimento diferente e resolveu classificar a espécie como exótica ao escrever espécie não nativa. Até porque, se eu não estou enganado, durante o período em que em que decorreram os trabalhos do Atlas, já havia registros da espécie pontuais, não é? Olhando, Havia, aliás, repara, a espécie tem, se tu fores ver o mapa que está no Atlas, tem vários registros no Alentejo, quase todos no distrito de Évora, e tem um caso de nidificação confirmada numa albufeira, um bocadinho perto de Évora. Aliás, está escrito no texto que nidificou em albufeiras nos concelhos de Évora e de Beja. Embora, enfim, isto é o que diz o texto, porque depois tu olhas para o mapa e não tem nenhum registro no distrito de Beja, só tem no distrito de Évora. Portanto, mas eles referem no texto que o local é desconhecido em sim, tens relação à razão. Beja. Sim, mas devia estar, podia estar o quadrado, porque o Conselho de Beja terá 2 ou 3 quadrículas. Pois não sei exatamente, que informação é que existe sobre esse registro. De qualquer forma, o outro registro que eu referi perto de Beja é mais recente, é posterior ao Atlas, creio eu. Não tenho a certeza da data. E de resto existem assim uns avistamentos pontuais. Portanto, a espécie eventualmente será ocasional. O próprio texto diz que a situação deste pato na Europa é complexa, porque lá está, as populações da Europa Oriental são nativas, as da Europa Central são resultantes de introduções. E repete aquilo que eu já referi há pouco, que é que se considera que as da Península são introduzidas, mas que ocasionalmente poderá haver aves vindas da população marroquina. Portanto, as dúvidas subsistem, não sabemos muito bem qual é a origem. De facto, a espécie tem uma página no Atlas, é abordada como sendo introduzida, mas as interrogações mantêm-se porque estas questões não estão respondidas. Ok, fala-nos lá aqui um bocadinho da taxonomia deste pato. Imagino que, como todos os outros, começou como Anas, não? Começou, imaginas bem, começou como Anas ferrugínea, portanto, que traduzido à letra significa exatamente pato ferrugíneo. O autor da descrição foi um naturalista chamado Pallas, que era o Peter Simon Pallas, que era um naturalista, se a memória não me falha, prussiano, a Prússia corresponde em parte à região da atual Alemanha, só que o Pallas já seguia a taxonomia do Linneu, ele fez muito trabalho de pesquisa na Rússia, portanto, descreveu uma série de espécies que não ocorriam na Europa Central e menos ainda na Escandinávia. E quando ele vai à Rússia, é lá que ele encontra este pato, porque, como nós referimos, este pato distribui-se por uma grande parte da Ásia. Na altura, ele não atribui uma localidade tipo, porque nos primeiros registros muitas vezes não se indicava a localidade da descrição. E depois ela acaba por ser atribuída mais tarde e é atribuída à localidade tipo como sendo a Tartária, que era uma designação que era usada para referir uma vasta região da Rússia Central. Portanto, presume-se que foi na Tartária, embora sem saber a localização exata. Depois, mais tarde, é que é criado o género Tadorna. O Tadorna, este género é criado só em 1826 por proposta de um naturalista chamado Boy. Boy, que era um naturalista alemão que viveu no século XIX, na primeira metade do século XIX. O Boy propõe o género Tadorna para separar este pato, portanto, tanto o Tadorna ferrugínea como o Tadorna tadorna, e Tadorna vem do francês Tadorne. Tadorne, que é o nome que os franceses dão ao pato branco, ou Tadorna tadorna, que eles chamavam Tadorne de Bellon.
E, portanto, o Boy vai a latinizar este nome e propõe Tadorna. Como estes patos são um bocado diferentes dos outros, eles acabam por ser movidos para o género Tadorna, embora o pato ferruginho, pelo meio, já tenha estado depois noutro género, que era o género Casarca, que ele chegou-se a chamar Casarca ferruginha. Mas atualmente está no género Tadorna e é Tadorna ferruginha. Portanto, o Tadorna vem do francês. O ferrugíneo não tem muito o que saber, é ferrugíneo, é do latim ferrugineus, que significa cor de ferrugem, e é uma palavra que deriva de ferrum, ferrum que significa ferro, naturalmente. Portanto, ferrugíneo significa cor de ferrugem, que é, de certa maneira, a cor deste pato. Curiosamente, em espanhol chamam-lhe tarro canelo, canelo, talvez por ele ser assim, cor de canela. Eu também já tinha visto uma referência de nome comum deste pato, como sendo o pato casarca. É Provavelmente verdade. Esse nome, tanto quanto eu sei, aparece pela primeira vez numa lista de nomes que foi publicada no ano 2000, uma proposta de lista de nomes comuns, e os autores dessa lista propõem o nome Pato Casarca, que eu não encontro esse nome em nenhuma bibliografia mais antiga. Não estou a dizer que não exista, pode existir, eu não encontrei. Casarca é o nome desta espécie em italiano. E como disse, também já foi usado como género, colocando a espécie no género casarca, ficou casarca ferrugina. Portanto, eu deduzo, não tenho a certeza, mas deduzo que os autores dessa lista resolveram importar o nome italiano e chamar-lhe pato casarca. Mas eu acho que este nome casarca não tem qualquer tradição em português e, portanto, não acho que seja o nome mais adequado e prefiro chamar-lhe pato ferrugíneo, em linha com o nome científico, ou então, se traduzirmos os patos do género Tadorna por Tadorna, como já fizemos também no site Aves do Mundo, então o Tadorna Tadorna será a Tadorna branca e este será a Tadorna ferrugínea, um bocado como no nome científico. Se quiseres, é a designação que, na minha perspectiva, faz mais sentido em português. Mas já sabemos que esta questão dos nomes comuns dá sempre lugar a diferentes opiniões e, portanto, não existe até hoje uma lista de consenso e, portanto, enfim, cada um usa o nome que quer, naturalmente. Portanto, eu chamo-lhe Pato Ferrugino ou Tadorna Ferrugino. O Casarca, sendo um nome italiano, eu acho que não é o mais ajustado para esta espécie. Uhum. Gonçalo, ainda não nos disseste onde é que viste esta espécie pela primeira vez. Então não disse? Disse, pois. Foi no dia 4 de agosto de 1990, no estuário do Tejo. Pois disseste. Alguma coisa em especial em relação a esta observação? Esta observação foi surpreendente porque eu não estava à espera de ver esta espécie, porque não tinha registros em Portugal, supostamente já não havia registros há muito tempo e, portanto, foi uma espécie, foi um registro que me apanhou de surpresa. Por acaso passou bem por cima de mim e consegui tirar uma boa fotografia. Mas ias à procura de alguma coisa em especial nesse dia? Não, fui dar uma volta no estuário, para ver o que é que havia por Era lá. perto de casa, era perto de casa. Calhou, morava em Lisboa, calhou aparecer lá esta ave, mas foi em agosto, sim, foi assim uma observação inesperada. Uhum. Tendo sido uma das primeiras observações da era moderna deste passo, e digamos, imagino que isto tenha levantado assim algumas convulsões, digamos assim, na, na comunidade dos ornitólogos. Não, nem por isso, porque na altura nem sequer havia cá internets, nem e-birds, nem nada disso. E além disso não havia Comitê Português de Raridades, havia o Comitê Ibérico de Raridades. E eu depois, na altura, telefonei ao Colmur, que era um observador que eu já tinha conhecido, do qual eu já falei anteriormente, e ele era membro do Comitê Ibérico de Raridades. Ele depois até ficou surpreendido. Ele, passado uns dias, foi ao estuário do Tejo, também viu a ave e ele próprio depois submeteu o registro para o Comitê Ibérico de Raridades. Só que na altura, como não havia internet, o resto da comunidade demorava sempre algum tempo para saber dessas observações. Agora, como eu disse, quando aparecem patos em liberdade, os patos muitas vezes suscitam algumas dúvidas por não se saber se são fugas de cativeiro ou se são indivíduos divagantes. E no caso deste indivíduo de 1990, também não sei dizer. Não faço ideia de onde é que a ave veio. Pode ter vindo de Marrocos, também pode ter vindo do jardim zoológico qualquer. Sabes que uma vez contaram
pessoas que tinham trabalhado no SEMPA, portanto, naquilo que é o atual ICNF, contaram-me que uma vez alguém de lá, que já não me recordo quem foi, encontrou, observou no estuário do Tejo um grupo de 4 ou 5 patos que também era de uma espécie ou asiática ou americana, e na altura aquilo também gerou grande excitação. E depois sei que foram ao estuário, isto foi a história que me contaram, foram ao estuário e conseguiram apanhar os bichos, e depois, quando os apanharam, descobriram que tinham anilhas do Jardim Zoológico de Lisboa. Portanto, com patos, a origem tem que ser sempre vista com alguma cautela, porque às vezes, ou seja, com alguma frequência, são indivíduos fugidos de cativeiro, e por isso é que também no caso do pato ferrugíneo, e por saber que há indivíduos fugidos de cativeiro, nós temos que analisar a situação desta espécie com alguma cautela, e neste momento não temos certezas. Como eu disse há pouco, e com isto termino, talvez se no futuro forem colocados transmissores GPS em aves capturadas na Península Ibérica, seja possível descobrir algo mais sobre os movimentos que eles fazem. Até lá, continuaremos na dúvida. Eu sei que nós já estamos aqui a esticar no tempo, mas eu ainda assim quero deixar só esta última questão com uma respostinha rápida. Caso a população comece a aumentar, este pato ganha um estatuto de espécie invasora ou nem por isso? Não creio, porque para ser invasor não basta aumentar, é preciso que seja uma espécie que causa danos económicos ou danos ecológicos, e é uma espécie que começa a reproduzir-se em liberdade de forma recorrente e autossustentável. Nós Mas não estamos este nessa facto de, em situação. termos históricos, já ter feito parte do nosso ecossistema, também deverá ter alguma palavra a dizer nesse assunto, não? Também deverá ponderar. Talvez, não sei, mas como neste momento não se está a reproduzir com populações autossustentáveis, eu acho que estamos bastante longe dessa situação. No futuro logo se vê, mas não creio que venha a ser classificado como invasor. Enfim, vamos ver o que é que o futuro reserva. Muito Gonçalo, bem, obrigadíssimo. obrigado. Queres deixar Obrigado, uma sim. coisa para a próxima conversa ou fica surpresa? Vem aí mais um Interrail, é só o que eu tenho a dizer. É Venham lá as assim. aves Venha a estrangeiras. bicharada estrangeira. Até à próxima. Até à próxima, então, Gonçalo, e a todos. Obrigado por nos ouvirem.